científica. Científica. Eu tiro um pé, vai se desequilibrar. E esse movimento é grande. E culpam até o Chico Xavier de ter deturpado o que era a doutrina espírita na França, como se a doutrina espírita não fizesse caridade. Kardec era uma pessoa que fazia muita caridade. Então, eles culpam até o Chico. Então, por isso que eu digo que a gente tem que pensar muito em relação a isso. Porque é um risco muito grande. Kardec mesmo diz: a doutrina espírita será o que fizerem dela os espíritas. E o que nós estamos fazendo? Tem razão. Aí se falindo a doutrina espírita. E para quem que eles essa reunião é para quem? Quem que está lá? São médicos que estão, essa que o Telésforo está fazendo. São para pessoas que a maioria que está nessa reunião são médicos falidos. São médicos que são pessoas que se candidataram a vir como intermediário e faliram. Ele não está falando para quem não está chegando agora. E nós, como médium, eu estou cumprindo o meu papel, nós estamos estudando na segunda-feira, e até nós falamos isso, Emmanuel fazendo várias perguntas do médium, se questionar, aí ele traz as perguntas para ver se nós estamos cumprindo o nosso papel. Porque a mediunidade não é só no centro, né? Ela é muito mais fora do centro. Claro, sem dúvida. Alguém mais gostaria de falar? Senão a gente vai continuar. Eu só queria dizer, pessoal, que eu não estou conseguindo compartilhar, que o Google Meet está com erro hoje. A própria plataforma está com erro. Aí eu só estou conseguindo compartilhar pelo celular. Deve ser algum problema da página web deles. Aí eu vou deixar aqui no celular, mas aí vai ficar num formato um pouquinho diferente, tá bom? Tudo bem. Pra mim tá bom, que eu estou até lendo pelo livro. Eu estou acompanhando pelo livro. Oi. Ô, Rita, deixa eu fazer uma pergunta. Quem falha é os homens, né? Quem vai fracassar aí é os homens, né? Não é a doutrina espírita, não, né? não. A doutrina não. Não, a doutrina não. Somos nós. São nós que vamos fracassar. Sim, sempre. Porque a doutrina espírita foi feita pelos espíritos superiores, junto com Jesus, sim, né? Como as outras religiões também. Porque se fosse toda a árvore que meu pai não plantou, será retirada. Sim. Né? Então, as religiões tinham um propósito. Agora, se perderam por conta de quem? Dos homens. Por isso que Kardec diz, a doutrina espírita será o que fizerem dela os espíritas. Então, se houver alguma falha, algum erro, se ela se desvirtuar, se é que ela já não está neste caminho, a responsabilidade é totalmente dos espíritas. E nós temos que tomar cuidado, porque tem muita infiltração. Eu já até tinha comentado essas correntes que estão vindo aí. Preocupante querer se tirar o evangelho. Se o propósito da doutrina, como disse Luciene, que é o Consolador Prometido, é essa modificação do ser humano. Sem o evangelho, a ciência sozinha não cumpre esse papel, porque senão ela já teria cumprido. E ela não cumpriu até hoje. E hoje nós temos uma ciência altamente evoluída, avançada, para o nosso padrão. Mas e a parte moral? Moral, vamos botar tudo em caixa alta, né? Não é essa moral dos bons costumes. Né? Então, vamos continuar. Então, vamos lá. A humanidade terrena, atualmente, é como um grande organismo coletivo, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Eu queria dar uma parada aí, só um instantinho, Ana Lúcia, e perguntar para vocês se vocês concordam. Na hora eu entendi isso, mas não sei se é. Quando ele fala, né, cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio. Porque a gente sabe que o câncer carnal é um enlouquecimento das células, né? Elas enlouquecem e começam a se multiplicar de forma acelerada e provocam câncer. Eu entendi que ele quis dizer isso, que a Terra, nesse organismo coletivo de
personalidades está enferma. Está quase que um câncer espiritual, vamos dizer assim. Eu entendi isso. A gente sabe que a Rita acabou de falar que o espírita, né? Não a doutrina, não a codificação, né? Mas os espíritas falirem. Meu Deus, eu ia falar algum negócio, me perdi, esqueci. Esqueci agora, deixa. Depois se eu ler, estou assim, muito esquecida. Eu ia falar uma coisa, agora acabei esquecendo. Depois, desculpa, tá, gente? Esqueci o que eu ia falar. Depois eu lembro e aí falo de novo, tá? Pode continuar, eu esqueci. Pode continuar, Rita? Pode. Quantos cooperam conosco vem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos. Doentes associam-se a doentes. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e de renunciação com o Senhor. A essa altura, Telésforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar percussiente na Assembleia, tornou em voz mais alta: quem não deve servir, procure outros gêneros de tarefa. Quem não Ana Lúcia, não deseje servir. Quem não deseje servir, procure outros gêneros de tarefa. A comunicação não comporta perda de tempo nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define como precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Eu achei essa fala dele aqui, assim, muito importante, porque para você estar dentro desse grupo é preciso ter renúncia, é preciso ter boa vontade, é preciso... Até na semana passada, nós fomos vendo que ele fala sobre essa disposição dos trabalhadores, né? De você ter um desprendimento, de você realmente querer o bem, querer fazer o bem, e ser um trabalho dedicado, sem julgamentos, né? Eu achei... Tá certo isso? Tá certo, e a gente vai ver ao longo desse capítulo que ele vai repetir muito essa questão da boa vontade, do espírito de renúncia, sem esperar nada em troca, sem esperar vantagem nenhuma. De nada. Pelo contrário, né? A mediunidade com Jesus é uma mediunidade muito sacrificial. Não é só de tempo, não. Ele fala isso aqui no segundo parágrafo. Ele fala exatamente isso que Rita e Ana acabaram de falar. Precisamos oferecer no mundo instrumentos adequados
as retificações espirituais, habilitando nossos irmãos, nós, né, encarnados, a um maior entendimento do Espírito, do Cristo. Para segui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e renunciação com o Senhor. Isso aqui é sacrifício aí não é nesse sempre entendimento que a gente tem, não. É de um sagrado ofício. É nesse sentido que eles falam de sacrifício, porque nós deturpamos a palavra, né? Sacrifício como uma coisa dolorosa de ser feita, que a gente faz no espírito de renúncia, mas não é de tanta renúncia assim. Eu sacrifiquei tanto por você, e hoje, olha o que eu recebo, no sentido desse sagrado ofício que é a mediunidade. Quem lê a biografia do Chico, materialmente não teve compensação nenhuma. Passou fome, passou dificuldade, foi arrimo de família, sempre naquela muita humilhação, muito sofrimento. Mas foi um médium com mandato mediúnico que o cumpriu até o final. E nós não podemos falar de Divaldo porque ele ainda está encarnado. Mas a Ivone também cumpriu seu mandato mediúnico, sempre dando exemplo de renúncia, de sacrifício, mostrando que a mediunidade ela tem flores, mas tem também muitos espinhos, né? Você está falando de Chico, eu assisti uma palestra da Maíse Braga. Conhece, né, Rita? Todo mundo conhece a Maíse? Eu acho que, se eu ver, eu acho que até conheço, pelo nome assim. Ela é da Associação Espírita de Brasília. Palestrante, faz muita palestra. Ela estava falando, então, eu estou falando o nome dela porque eu estava assistindo a palestra dela e aí ela comentou na palestra que perguntaram, né, a Divaldo, a Joana e Divaldo e a Joana, como que o Chico foi recebido no plano espiritual. Aí Divaldo, deve ter sido muitos amigos, né? Emmanuel e tal, vieram receber o Chico. Aí Joana falou para ele que não, que o próprio Cristo vai receber o Chico, e tipo assim, várias escadas, em cada degrau tinha um discípulo de Jesus recebendo o Chico Xavier. Isso foi uma palestra que está no YouTube, né, dessa irmã. Então, eu assim, não tenho literatura para afirmar isso, mas ela estava falando isso, que ele foi recebido pelo Cristo. E em cada degrau da Xanda, uma escada assim, bem, tipo assim, cada um discípulo de Jesus estava ali recebendo o Chico Xavier. Até porque, né, ele foi um dos discípulos de Jesus. Sim, nossa. Então, eu também não vou falar, porque quem fala isso é o Geraldo Lemos. Eu concordo com muita coisa que ele fala e outras não. Mas ele diz, eu vou dizer o que ele diz, tá? Também não tenho fonte, mas vários irmãos viram e ele relata que o Chico Xavier foi João Evangelista. Ele fala. Várias palestras, se vocês pegarem, ele vai falar isso. E Interessante. Eu já ouvi. Como é o nome dele? Peraí. Eu esqueci o nome dele agora. Severino Celestino, que é que ele faz muita palestra voltada ao Evangelho, ele é professor de hebraico. E ele disse que quando o Chico desencarnou, ele não pôde ir ao enterro do corpo, mas que ele viu o corpo do Chico Xavier com uma roupa de franciscano. Que a gente sabe também que Francisco de Assis foi João Evangelista. Mas isso eu estou repetindo o que o Geraldo fala em palestras, assim como o Luciene. Claro que esse irmão que veio
como Francisco Cândido Xavier, não foi um espírito Claro. Comum, sem experiência para a luta, porque o compromisso do Chico foi um compromisso muito grande. Eu digo em nome da doutrina espírita, divulgação da doutrina. A doutrina é uma antes de Francisco Cândido Xavier e outra depois dele. É verdade. Então, está lá no Evangelho também, que para as grandes batalhas, eu não posso botar um general inexperiente, um comandante inexperiente, eu tenho que botar alguém que tenha e que vivencie o Evangelho. E aqui a gente não está, como é que se diz, que a gente fala? Idolatrando o Chico Xavier. Mas nós temos que ver, tem olhos de ver e ver que esse companheiro, ele vivenciou o Evangelho. Vivenciou mesmo o Evangelho. Em todos os níveis que a gente puder imaginar. Deu testemunho. E cumpriu o seu mandato mediúnico. Então, um irmão como esse, mesmo que ele não tenha sido Francisco de Assis, ou João Evangelista, ou outro discípulo qualquer, ele foi um discípulo nesse nível maior da palavra, o que nós queremos ser também. Porque, por enquanto, nós somos candidatos. Mas um dia nós seremos discípulos de Jesus, aqueles que seguem verdadeiramente o Cristo. Então, é importante isso. E ele mostrou, né? O que é viver sem dinheiro, o que é viver na dificuldade, o que é viver com fama, e não se perdeu. Né? E não se perdeu. Então, é sempre bom a gente ler a biografia do Chico. Finalizando aqui o capítulo. Rita, e ele passa a ser o nosso exemplo de não só de nós espíritas, participantes da doutrina espírita, como de muitos também de outra dominação religiosa. Mas ele já é para muitos irmãos que não são espíritas, eles até simpatizam com a doutrina e passaram a simpatizar por conta dele. Sim. Né? Inclusive padres. Inclusive padres. Hoje eu estava conversando com um senhor que ele é da igreja evangélica, ele falou que admira muito Francisco Xavier. Ele lê a biografia dele, só que ainda foi para a doutrina espírita, mas ele acompanha a história de Chico Xavier e ele ama de paixão o Chico Xavier. E nem é importante que ele venha. O importante é que ele, onde ele está, siga o Cristo. O importante não é ser espírita. O importante é sermos cristãos. É verdade. Vivenciar, né? Pode finalizar aí? Para nós. Pode finalizar. Nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes, que se entreolhavam com inexprimível espanto. Aí indo para capítulo 6. Pode continuar. Tá. Advertências profundas. Irmãos nossos, prosseguiu Telésforo, sob o calor da sagrada inspiração, fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Como que esse parágrafo ainda é tão atual, né? Isso, quando ele fala sobre o sofredor. Na década de 40. De 40, nós estamos em século XXI, isso no século... Já mudou o século, nós estamos no mesmo local. E com sofrimentos atrozes ainda. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo Renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor. Mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver,
mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Eita, Nossos institutos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas no outro lado do véu. A ignorância domina e a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Grandes instrutores nos fluidos da carne amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até ao plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas se fizessem imediatamente iguais a ele, mas fez-se como os homens para ajudá-los na subida áspera. E vocês estavam falando sobre essa questão do fracasso e da doutrina, né, que é influência. Ainda não conseguimos agir mesmo como se fôssemos verdadeiros cristãos, né? Como os homens bons, como está no Evangelho, né? Então, ainda não conseguimos. Fala aqui, né, por conta da ignorância que ainda domina a maioria das consciências encarnadas, né? A ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas e dos crimes. Mas, então, mas nós agora nós não estamos tanto na ignorância, né? Mas nós estamos já com... Você está falando do... Não, nós estamos com um pouco do conhecimento. Você está nós falando do espiritismo, né? Nós espírita, mas ainda não, mesmo tendo um pouco do conhecimento, ainda não colocamos na prática os ensinos, os valores morais, né, do Cristo. Não mesmo ainda, né? Infelizmente. Vergonhosamente, não. Quer comentar aí, Rita? Parar para você falar alguma coisa? Na verdade, a gente ainda não conhece o Evangelho. Nós não conhecemos o Evangelho de Jesus. Nós conhecemos a letra, muito mais a letra do que os ensinos de Jesus. Eu falo isso para todas as religiões. Conhece a letra, isso aí a gente não pode negar. Mas nós precisamos conhecer o Evangelho. E conhecendo o Evangelho, vivenciá-lo na nossa vida. O que ainda nos falta e nos diz da doutrina? Nos diz o Livro dos Espíritos. À vontade. Só um instantinho que eu vou dar um psiu aqui. Pronto, já dei. Então, o que nos falta é a vontade. Porque o Evangelho já está sendo pregado há mais de 2000 anos. Aí alguém pode dizer assim, mas tem religiões que não são cristãs. Mas vem através desses companheiros, que são representantes dessas doutrinas, com outra linguagem, mas em essência é a mesma coisa. Todas as religiões pedem o quê? Que o homem seja bom, que o homem respeite o outro homem, que o homem ajude o próximo. Só. A dificuldade está aí. Nós temos a vontade de seguir Jesus. Eu me faço muito essa pergunta. Sempre já falei isso em público. O que está faltando? Vontade. Vontade firme. Aí ele vai falando que muitos desistem e se recolhem por causa do atrito, né? Porque seguir o Cristo não é fácil. Se ele mesmo, vindo à casa dos homens, passou o que passou, imagine nós, né? Que somos espíritos
altamente endividados com as leis de Deus. Senão não estaríamos na situação que estamos, no planeta que estamos encarnados. Pode achar que já é santo, né? Mas, Rita, o que está acontecendo é o orgulho acima do evangelho. O orgulho é egoísmo, é a chave da humanidade. Por isso que então, e por que estão querendo se abafar cada vez mais o Cristo? Vocês já perceberam que na época de Natal se fala em tudo menos o nome de Jesus? Isso não é à toa. Uhum. Responsáveis não estão apresentando Cristo para suas crianças. Que busca mais a parte materialismo. A busca é a parte material. É. Que é um grande arrastamento. Sim. Nosso ainda. Aí precisamos entrar em vigilância. Não que a gente vá viver, né, na miséria total, não é isso, mas que nós saibamos e que possamos dar valor ao que tem valor. Valor ao que tem valor. E nós ainda não fazemos isso. Olha o que ele diz, são milhares de irmãos. De nosso lar saem centenas, mas de outras colônias também saem irmãos, porque não é só nosso lar, né? E eles estão o tempo todo mandando irmãos nesse sentido para buscar chamar a atenção do ser humano. Nós não estamos... Na mídia, hoje em dia, Jesus Cristo não existe. Ele só existe em canais específicos. Um outro caso muito específico que você realmente vê, mas, nossa, a parte comercial é muito, muito maior, né? Você vê um ou outro falando em Jesus na época do Natal, mas muito, muito pouco. Com relação ao Papai Noel. O Papai Noel ganha, assim, de lavada, né? E eu acho que também é uma responsabilidade dos pais, né? Porque eu lembro, quando eu era pequena, eu acreditava piamente no Papai Noel, né? Eu amava o Papai Noel. Até que eu descobri que não era o Papai Noel. E aí eu tinha um primo menor do que eu. E aí eu contei para ele que não tinha Papai Noel. Ele começou a chorar, dizendo que tinha. Aí minha tia brigou comigo porque eu falei para ele que não tinha Papai Noel. O Papai Noel era o pai e a mãe dele. Então, assim, é uma cultura que vem se estendendo há tantos anos aí. E os próprios pais fazem isso, né? Papai Noel, não tem Papai Noel. Papai Noel não existe Papai Noel. É papai e mamãe que compra o presente que dá. Mas tem pais que não, deixa essa... Eu sempre criei meus filhos dizendo que não existia Papai Noel. Então vamos continuar. E Jesus, né? E com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou depois de pequeno intervalo. Se o mestre divino adotou essa norma, que dizer das nossas obrigações de criaturas falidas, abstraindo-nos das necessidades imensas de outros grupos? Procuremos identificar as falhas existentes naqueles que nos são afins. Em derredor de nós mesmos, os laços pessoais constituem extenso campo de atividade para o testemunho. Cesse para nós outros a concepção de que a Terra é o vale tenebroso destinado a quedas lamentáveis. E agasalhemos a certeza de que a esfera carnal é uma grande oficina de trabalho redentor. Preparemo-nos para a cooperação eficiente e indispensável. Esqueçamos os erros do passado e lembremo-nos de nossas obrigações fundamentais. A causa geral dos desastres mediúnicos é a ausência da noção de responsabilidade
e da recordação do dever a cumprir. Quantos de vós fostes abonados aqui por generosos benfeitores que buscaram auxiliar-vos, condoídos de vosso pretérito cruel? Quantos de vós partistes entusiastas, formulando enormes promessas? Entretanto, não soubestes recapitular dignamente para aprender a servir conforme os desígnios superiores do Eterno. Quando o Senhor vos enviava possibilidades materiais para o necessário, regressáveis à ambição desmedida ante o acréscimo de misericórdia do labor intensificado, agarrastes à ideia da existência cômoda, junto às experiências afetivas, preferistes os desvios sexuais ao lado da família, voltaste à tirania doméstica e aos interesses da vida eterna sobrepusestes as sugestões inferiores da preguiça e da vaidade. Destes vós, na maioria, a palavra, sem responsabilidade, a indignação, sem discernimento, amontoando atividades inúteis. Como médios, muitos de vós preferíeis a inconsciência de vós mesmos, como doutrinadores formuláveis conceitos para exportação, jamais para uso próprio. Isso aí tem que, né? Aí. É. Parada aí. Porque quando o médium encarna, ele vem com compromisso, né? O compromisso que ele assumiu lá no plano espiritual. Nós estamos vendo aqui. Só que a espiritualidade dá condições materiais para esses irmãos conseguirem concluir a tarefa. Só que conforme essas condições vão sendo dadas, nós vamos abusando. A espiritualidade nunca dá nada a mais, ela dá o justo e o necessário. A gente vê que a maioria dos médios teve na sua vida de encarnado o justo e o necessário. Mas aí é a tal coisa, primeiro a gente quer o pão, depois quer o pão com ovo, depois quer o pão com mortadela, depois pão com presunto. Então nós nunca estamos satisfeitos. E quanto mais tem, mais quer e acaba abusando. Aí ele vai falando isso para os médios, mas vai falando para o doutrinador também, que a gente esquece. O doutrinador tem um compromisso muito sério, porque como ele fala, ele tem que pelo menos praticar ou estar tentando praticar aquilo que fala. Porque senão são só palavras. E a espiritualidade sabe, né? E os espíritos também sabem. Quando não há verdade naquilo que está sendo dito, o doutrinador não é ouvido. Então, precisa ter, como ele diz aqui, responsabilidade. Aí a gente acha que a responsabilidade é chegar na hora, no dia certo, e fazer aquele trabalhinho burocrático. Não é. A mediunidade, ela é responsabilidade em cima de um dever que nós temos que cumprir. Ela é muito mais séria do que nós achamos que sabemos. Alguém mais quer falar? Eu achei interessante porque aí vai de encontro lá com o capítulo 4, que nós estamos no capítulo 5, né? Que é a necessidade do trabalhador ele ter esse desprendimento do material, ele ter a dedicação meio a meio, né? Equilibrada do material e espiritual. Eu acho, e ter a boa vontade, né? Porque sem a boa vontade, sem vontade de servir. Eu acho que ele fala também sobre isso, né? Você quer ver uma coisa? Às vezes o médium está lá na reunião mediúnica, é um exemplo, né? Uma suposição. Aí ele consegue ir porque ele tem o trabalho dele, permite que ele vá. Mas aquilo ali está dando para ele viver, está dando para ele manter a família dele em ótimas condições. Aí ele pensa, aí surge um convite para ele aumentar ou mudar de trabalho. Mas com aquilo ele vai
perder a reunião mediúnica. A maioria não vai pensar 2 vezes. Ela vai. Verdade. Ela vai. Sendo que ele está vivendo muito bem sem aquele a mais. Aquele a mais é um plus que ele pode viver muito bem sem. Mas aí a pessoa quer o quê? Quer mais e mais, esquecendo da responsabilidade dela. Então, ela vai abrir mão dessa responsabilidade por conta desse querer mais. Porque a espiritualidade, pode perceber, ela só dá para nós o justo, não dá nada a mais, 1 grão a mais. É sempre o justo e necessário. Agora, a pessoa está errada? Não. Agora, se ela for pesar bem, ela vai ver que aquilo ali é pura ganância. É. Mas também, Exagerei no exemplo? desculpa, Rita, eu vou ser um pouco contrário um pouquinho do que você está falando. Porque, assim, você trabalha, você estuda, né? Você vai para o colégio, estuda, faz uma faculdade, como normal. A gente está no mundo material, né? É claro que hoje a gente sabe, né? Quando jovem não sabia nada de plano espiritual, não sabia nada disso. Então você estuda, você se esforça, você passa no Enem, aí você consegue entrar numa empresa, você começa a trabalhar, se esforçar, se dedicar, e isso é abdicado. Isso é uma coisa natural também. Sim, a pessoa Então, deve subjugar. É isso. então, mas assim, Não, mas eu estou dizendo o seguinte, a pessoa... de abrir mão, você está falando ela poderia abrir mão daquilo, que aquilo só vai acrescentar financeiramente a vida dela. Porque ela já está vivendo bem. Ela já está vivendo bem, ela já está conseguindo manter a família dela em Mas, ótimas Rita, condições. numa empresa, numa empresa que você, no qual a empresa que eu trabalhei, por exemplo, se você rejeitasse uma promoção, minha nora trabalha em banco. Ela falou que não pode recusar. você não Mas pode aí recusar, porque se você é outra recusar, coisa. então, Não, mas aí é outra coisa. então, Eu não posso recusar. eu não Aí a posso, espiritualidade vai ver que não depende de mim, que não é não uma coisa pode. de escolha. Você Aí ela até vai pode até recusar. contornar aquela situação para que você consiga, em outro dia, em outro local, porque a sua intenção não é abrir mão daquilo. Você está abrindo mão por Exatamente. contingência da vida, é diferente. Exatamente. Estou dando o exemplo de uma pessoa que é escolha dela. É escolha. Tudo ela vai já daquilo, está vivendo, ela já vai... eu vou servir a Deus ou a Mamon? Estou servindo a Deus. Eu posso viver bem sem aquilo, mas eu não quero abrir mão porque eu quero mais. Não é só como consequência do meu cargo. É o ter a mais. Se lembra que nós falamos, ele falou de renúncia? Muitas vezes nós vamos ter que renunciar a final de semana, a outras coisas da vida da gente por conta da mediunidade. Agora, eu estou disposta a renunciar? Estou disposta a me sacrificar? Até onde vai esse meu espírito? Eu não estou dizendo que a pessoa não tem que progredir, ela tem que progredir, porque a lei é de progresso, a pessoa tem que progredir, tem que estudar mais, tem que evoluir. É nesse sentido. E é aquilo, né? O que conta é a nossa verdadeira intenção. Exatamente. Eu vou, antes da gente iniciar, Rita, o outro texto, eu posso mandar o outro link logo? Faltam só 7 minutinhos. Vamos para a gente não se perder. Tá bom? Vou mandar aí agora, gente. Tá ótimo. Fila 2 anos sem ir para a reunião mediúnica. Não dependia, eu não podia forçar. Eu não tinha o curso, eu não faria o curso. E comecei o estudo lá. E aí eles me colocaram para falar em público. Eu continuei uma outra atividade. Então, tranquilo. Todo mundo chegou? Chegamos. Alguém se perdeu? Sim, acho que tá todo mundo aqui já. Está todo mundo? Então vamos continuar, se ninguém quiser falar. Que resultado atingimos? Grandes massas batem as fontes dos
espiritismo sagrado, tão só no propósito de lhe mancharem as águas. Não são procuradores do reino de Deus os que lhe forçam, desse modo, as portas, e sim caçadores dos interesses pessoais. São os sequiosos da facilidade, os amigos do menor esforço, os preguiçosos e delinquentes de todas as situações, que desejam ouvir os espíritos desencarnados, receosos da acusação que lhes dirige a própria consciência. O fel da dúvida invade o bálsamo da fé nos corações bem-intencionados. A sede de proteção indevida azorraga os seguidores da ociosidade. A ignorância e a maldade entregam-se às manifestações inferiores da magia negra. Vai comentar, Rita? Não, alguém quer falar alguma coisa? Então, continua. Tudo porque, meus irmãos, porque não temos sabido defender o sagrado propósito, por termos esquecido em nossos labores carnais que o Espiritismo é revelação divina para a renovação fundamental dos homens. Não atendemos ainda como se faz, não entendemos ainda como se faz indispensável a construção do reino de Deus em nós. Contudo, não abandonemos nossos deveres em meio à tarefa. Voltemos ao campo, retificando as semeaduras. O Ministério da Comunicação vem incentivando esse movimento renovador. Necessitamos de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Não serão admitidos que não desejarem conhecer a glória oculta da cruz do testemunho, nem atendem aqui os que se aproximem com objetivos diferentes. Aqui estamos todos companheiros da comunicação, endividados com o mundo, mas esperançosos de êxito em nossa tarefa permanente. Levantemos o olhar. O Senhor renova diariamente nossas benditas oportunidades de trabalho. Mas para atingirmos os resultados precisos, é imprescindível sejamos seguidores da renunciação ao inferior. Nenhum de nós, dos que aqui nos encontramos, está livre do ciclo de reencarnações na crosta. Todos, portanto, somos sequiosos de vida eterna. Não olvidemos desse modo o Calvário de nosso Senhor, convictos de que toda saída dos planos mais baixos deve ser uma subida para a esfera superior. E ninguém espere subir espiritualmente sem esforços, sem suor e sem lágrimas. Vai comentar? Quer falar, Ana? Não, eu acho de orelha, né? É um puxão de orelha grande, né? E ele sempre terminando aí com a renúncia ao inferior, né? A questões inferiores. Você estava falando sobre essa necessidade, né? Que muitos têm um emprego, aí querem ganhar mais, aí vão, a não ser quando não tem como sair dessa situação, como até Luciane falou, mas muitos eles acabam se envolvendo na ilusão do materialismo, né? E
dão mais valor a essa parte material e esquecem que nem só de homem vive, nem só de pão vive o homem. Essa passagem, né, esse chamamento de Jesus, ele tem que estar muito, muito assim latente na nossa consciência, né? Porque nós temos que estar bem, bem divididos. Eu preciso do material, mas preciso do pão espiritual. Porque senão, como ele fala aqui, nós vamos sucumbir no trabalho, né? Essas duas áreas precisam que- estar em equilíbrio. É o equilíbrio. É o equilíbrio. E ele está chamando a atenção aqui e vai levando, nós vamos levando mesmo o puxão de orelha, porque é aquilo, nós somos preguiçosos, muitos de nós somos preguiçosos, né? Não temos a boa vontade, não temos. E acaba Achei- a gente. o evangelho, os ensinos, a teoria que a gente está aprendendo do evangelho tem que estar muito alicerçado, né, no nosso mundo íntimo, para a gente poder abrir mão, né? Vamos dizer assim, saber fazer esse equilíbrio aí. Porque dizer que é fácil não é, não. É que a Rita falou há pouco Ninguém tem atrás que é fácil. sobre o arrastamento, né? Que o egoísmo, a vaidade, o orgulho, arrasta mesmo, né? Você fica meio que cego. Então, a pessoa precisa ter isso muito bem alicerçado dentro de si, porque senão vai falir mesmo, É, porque é muito forte. a ilusão, Principalmente, desculpa, quem a estava falando? ilusão do materialismo é muito forte. Ah, Né? sim, Estamos todo dia bombardeados com propagandas. o tempo inteiro, principalmente quando você está num trabalho também, né? Que tem aquela competitividade que existe, que não adianta dizer que não, porque existe em quase todas as empresas, né? O corporativismo, enfim. Então, isso teria que estar muito bem, tem que estar muito bem alicerçado, né? Dentro de nós, para a gente conseguir vencer esse ou ter essa visão assim de peraí, o que eu sou? Eu sou um espírito. O que eu vou levar? Não vou levar nada, mas hoje eu posso abrir mão disso aqui para poder estudar, para poder mais dar atenção. Quando você tem essa chance, essa oportunidade, essa chance de escolha. Quando você não tem jeito. É aquilo que a Rita falou, a espiritualidade vai entender. Mas que realmente, se a gente deixar, principalmente quando hoje, como eu estou aposentada, graças a Deus, eu não preciso mais passar por isso, mas no trabalho existe muito essa competitividade, até porque o corporativismo, a empresa, ela solicita isso do funcionário, né? Que ele produza, né? Então, se você não tiver dentro de si, se você não tiver esse conhecimento, né? Que você é o espírito, todo esse conhecimento espírita, primeiro dentro de você, é muito difícil vencer isso. Queria... Interessante que ele coloca aqui, né, que eles não estão procurando santos, pessoas já transformadas. Eles querem, necessitam de servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Porque nós temos que nos aproximar da mediunidade, quem já está e quem pretende se aproximar, sem espírito nenhum de interesse. Não ouvi. Tá baixo. Desculpa, Tá não baixo? ouvi. Tá, Estou dizendo agora que, melhorou. que eles pedem, né, trabalhadores
Não trabalhadores perfeitos, mas trabalhadores, servidores de boa vontade, leais ao espírito da fé. Boa vontade. E que nós, médios, os que já estão nesse caminho e os que vão começar a percorrer, se aproximem da mediunidade sem nenhum interesse. O nosso interesse só pode ser o de servir, não de sermos servidos, sempre servir. Porque nós vamos ter essa dificuldade toda, porque nós, ele diz aqui, né, que nós ainda somos espíritos que estamos nessa ascensão, estamos saindo da lama e buscando a luz. E tudo isso é com muito, como ele diz aqui, com muito esforço, porque seguir o Cristo. Outro dia, eu não sei onde eu falei, foi no outro estudo que eu faço. Eu falei que seguir o Cristo não é fácil, e a pessoa disse, não, é muito fácil. É fácil seguir o Cristo. Aí eu ia dizer ela, se fosse tão fácil assim, nós já não estaríamos na situação que estamos. Se fosse tão fácil assim, eu já perdoaria. Aliás, eu nem me ofenderia, já estaria automático. Eu já veria o outro e iria ajudá-lo, não ia ficar questionando, mas será que eu vou, não vou? Então, não é tão fácil assim, porque requer muito esforço, suor e lágrimas, que ele vai dizendo que é o que nós vamos ter. Esforço, suor e lágrima. Ninguém espere subir sem esse espírito de sacrifício. É muito sacrifício. Então, é isso, né? Ele vai falando aqui, Telésforo. Alguém mais quer falar? Fecha esse capítulo. Porque nós estamos bombardeados, quem quer levar com sinceridade, são bombardeados todo o tempo, né? Aí fica muito difícil. Mas nós temos que lutar, né? Não, mas nós vamos ser bombardeados o tempo todo pela zona que nós estamos, né? Isso. Mas eu posso ser bombardeado o tempo todo, mas posso criar uma couraça. Entendeu? E não abrir a guarda. Agora, sim. Fácil? Não é fácil, não. É difícil, como a Luciene disse. Nós somos o mundo, né? Estar no mundo é um complicador. Você perceba se a gente começar a falar assim, quer ver? Vai com Deus, Deus te proteja. As pessoas até estranham. Eu já acho que nós somos fanáticos e falar de eu não vejo Big Brother, mas vocês viram que o Tiago Abravanel sugeriu que não tivesse tanta briga, né? Que fosse uma coisa mais afável, mais amorosa ali, não vai rolar. Não vai rolar. Ele ficou até todo mundo olhando de forma estranha para ele. Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão nós vamos continuar a leitura. Então, vamos lá. Nesse momento, cessou a preleção de Telésforo, que abençoou a Assembleia, mostrando o olhar infinitamente brilhante e aceitando, em seguida, o abraço de Aniceto para afastar-se. Debaixo de profunda impreensão, em face das incisivas declarações do instrutor, observei que numerosos circunstantes choravam em silêncio. Ao meu olhar interrogativo, Vicente explicou. São servidores fracassados. Nesse instante, Telésforo e o nosso orientador postaram-se junto de nós. Duas senhoras de grave fisionomia aproximaram-se respeitosamente e uma delas dirigiu-se a Aniceto nestes termos. Desejamos o obséquio de uma informação concernente à próxima oportunidade de serviço que será concedida a Otávio. O Ministério prestará esclarecimentos, respondeu o interpelado atencioso. Todavia, tornou a interlocutora. Ousaria reiterar-lhe o pedido. É que Marina, grande amiga nossa, casada na terra há alguns meses, prometeu-me cooperação para auxiliá-lo.
e seria muito de meu agrado localizar agora o meu pobre filho em novos braços maternais. Aniceto esboçou um gesto de compreensão, sorriu e esclareceu sem afetação. Convém não estabelecer o plano por enquanto, porque, antes de tudo, precisamos conhecer a solução do processo de médios fracassados, em que está ele envolvido. Somente depois, minha irmã. Volvi os olhos para o Vicente, sem ocultar a surpresa. Mas, enquanto as senhoras se retiravam, conformadas, Aniceto dirigia-nos a palavra. Tenho serviços imediatos em companhia de Telésforo. Deixo-vos a todos em estudos e observações aqui no centro de mensageiros. Retirou-se Aniceto com os maiores e um companheiro declarou alegremente: podemos conversar. Nosso orientador explicou-me, Vicente, solícito. Considera trabalho útil toda conversação sadia que nos enriqueça os conhecimentos e aptidões para o serviço. Pelas nossas palestras construtivas, portanto, receberemos também a remuneração devida à cooperação normal. Eu achei essa parte importante, né, Rita? Posso perguntar uma coisa? Sim, por favor. Essa assembleia que estava sendo feita era com irmãos em desdobramento? Não, a maioria desencarnado. Desencarnados. Encarnado? Que iriam auxiliar os médios encarnados. Não é isso, Rita? São irmãos que estão se programando, preparando para reencarnar como médios, e também médios que faliram e retornaram ao plano espiritual e também vão voltar ao plano físico. A maioria de médiuns falidos, ou médiuns que tiveram uma mediana evolução, e de doutrinadores também falidos, e doutrinadores que quase conseguiram. A maioria são espíritos falidos, porque se não acertou, só acertou meia prova, não acertou a prova, né? Eu penso assim. Mas a assembleia era só para desencarnados, não só para desencarnados desdobrados. Mas olha só, nesse livro não vai aparecer isso, mas um médium pode se desdobrar e ser levado para o plano espiritual para receber instrução também. Às vezes o médium está indo para um caminho equivocado, o espírito guia dele o leva para o plano espiritual em desdobramento e mostra para ele: olha, você está errando aqui, procure fazer isso e aquilo. Às vezes o médium não vai lembrar, mas vai ter uma intuição. Pode acontecer também. O problema é que quando nós vamos em desdobramento, a maioria de nós não vai lúcida. É como se nós estivéssemos assim, em torpor, meio sonolento. Então, a gente pega uma coisa ou outra. É igual um sonho, né? A gente acorda de manhã e diz assim: eu sonhei, mas não sei direito, me lembro disso, me lembro que eu estava em grupo. Às vezes, no centro, acontecia muito, na reunião mediúnica, a pessoa dizia assim: já deve ter acontecido com todo mundo aqui no grupo. E sonhei com você. Sonhei que nós estávamos num grupo, você estava lá, num trabalho assim, assado. Vi você num trabalho, vi você em tal lugar. Isso acontece muito. Então, vamos terminar ele. Curioso e surpreendido, indaguei. E se eu tentasse voltar aos assuntos inferiores da Terra, esquecendo a conversação edificante? Vicente sorriu e retrucou: o prejuízo seria seu, porque aqui a palavra define o espírito. E, se você fugisse à luz da palestra instrutiva, nossos orientadores conheceriam sua atitude imediatamente, porquanto sua presença se tornaria desagradável, seu rosto se cobriria de sombra indefinível. Eu achei esse final aqui tão importante, da questão das palestras construtivas, né? Se a gente desse, nós somos
tempo todo envolvidos em conversas inúteis, né? Ou comentando sobre alguém, que espírita não faz fofoca, ele apenas é ele só faz comentários. Compartilha notícias. Comentários edificantes. Então, eu achei tão assim, porque ele falou que a palestra construtiva também são remuneração. Aí eu lembrei que um dia eu estava com uma moça que tem uma mediunidade muito aflorada, começou lá no Galileia, já tem antes da pandemia, foi bem antes da pandemia. Aí ela estava comentando que ela via os espíritos, conversava e via o tempo todo. Aí eu fui dar uma orientação a ela, né, para que ela não tivesse medo, que pensasse em Jesus. Aí eu conversando assim com ela. Aí ela virou para mim e falou assim, e o espírito está me falando aqui, ó, tá do meu lado aqui falando, que você está certa, que essa é a orientação, pensava que eu estava falando. Aí eu lembrei dessa palestra instrutiva, né, construtiva, que é tão difícil ter, e ele falando, né, como que é importante, né, Rita? Porque o André vai começar, agora o livro vai começar mesmo, assim, agora por enquanto foram só as instruções. O que vai acontecer? Ele vai ficar nesse ambiente, vai ter umas rodinhas de pessoas conversando. E ele vai rodar entre essas rodinhas, e a cada vez que ele muda, ele tem uma lição, que não é para ele, né? É para nós. Então ele vai começar agora com a queda de Otávio. Porque o caso de Otávio foi o que mais me marcou nesse livro. Porque ele não chegou a desenvolver a mediunidade, o compromisso mediúnico dele, que a mediunidade dele seria missionária. Ele tinha uma missão com a mediunidade. Mas ele vai se perder na área do sexo. E é muito assim, dolorosa a queda dele. Porque quando ele cai, ele deixa de cumprir um compromisso que ele tinha com outros irmãos. Então, quando a gente cai, a gente nunca cai sozinho. Porque geralmente a nossa vida está ligada a outras vidas. E o nosso trabalho mediúnico está ligado a outros espíritos também. Então, quando há essas quedas, é um desastre, né? Um desastre total. Não sem remissão, mas é um desastre, né? Então, nós nem vamos começar por conta da hora, isso que eu ia para falar. não avançar, tá? Senão a gente vai ler só um parágrafo e não vai adiantar muito. Alguém quer falar alguma coisa? Isso aqui também é um puxão de orelha para nós, hein? Para vigiarmos a nossa conversação, principalmente quando nós estamos em grupo. Até seu João, ele não tem mais falado isso, mas ele falava. Que Jesus diz assim, onde estiverem 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Aí seu João dizia assim, às vezes onde estão reunidos 3 que não estão em nome de Jesus, ou estão falando mal de alguém ou de alguma coisa. Isso é verdade. Ou estão reclamando de alguma coisa. Ou estão reclamando de alguma coisa. Porque as conversas são viciadas, né? As nossas conversas geralmente são viciadas, nós já estamos num vício. Ou Olha, estamos falando de alguém. Se a gente está no padrão mais elevado e quer evitar isso, a gente praticamente não vai mais abrir a boca. E nem ser inserido nos grupos. Nem inseridos nos grupos. Isso. Nós somos totalmente retirados. Porque se você não se inclui ali, não começa aquele assunto e vai se incluindo, você é deixado de lado. E dá muitas vezes. É engraçado, hein, Ana? Às vezes você está conversando com uma pessoa ou duas, e você tenta, né? Você fica ali se controlando, né? Porque você se conhece, sabe que né? A gente sabe que a gente também não é grandes coisas, então você fica ali se controlando para não falar. Aí a pessoa fica assim, né, fulano? Você não acha? Eu tô certa? Fala. Você quer? Dá sua opinião. Caramba. É complicado. Sobre esse texto, muito interessante que ele, em diversas vezes, ele fala sobre a preguiça. E a gente consegue reparar que, atualmente, um dos ladrões
do nosso progresso espiritual é a preguiça. A preguiça, a procrastinação, a gente deixar para depois, a gente achar que vai ter tempo depois. E essa preguiça de você querer ficar naquela inércia, de continuar ali onde você está, isso rouba o nosso progresso moral. E juntamente com o nosso comprometimento que tivemos no, no mundo astral em si, né? Agora, isso eu acho que é um ponto que eu vejo muitas pessoas hoje seguindo por esse caminho da preguiça e da procrastinação, de deixar para depois. Mas quanto tempo a gente tem depois, né? É uma reflexão que fica aí pra gente também, porque eu não sei exatamente por que muitas pessoas acabam se envolvendo nessa preguiça. Eu não sei se é esse mundo materialista ou essa aceleração, essa rapidez onde a vida está sendo vivida, né? Onde a gente quer tudo o tempo todo e com muita urgência. Mas eu acho que aí a gente acaba priorizando coisas que não são importantes, né? Aí você me fez lembrar, Lívia, a questão de emagrecer. Você prefere vai numa dessas clínicas aí qualquer, não procura saber do médico, você quer emagrecer, aí você faz uma operação, vai e acaba, como tem tido muitas mortes, né, das mulheres em mãos de pessoas, de médicos, de pessoas não capacitadas a fazer o procedimento. Ou até mesmo são bariátricas, e tudo por uma questão de preguiça, né? Eu não sei se Também. preguiça ou de sacrifício, né? Porque quando você entra numa dieta, você abre mão de muita coisa que você gosta. E nós estamos vivendo numa época em que as pessoas não querem abrir mão do que gostam. Esse que é o problema. O grande É problema. verdade. E voltando ao que Lívia disse, uma das lições da pandemia é isso aí. Quanto tempo eu tenho? Porque a gente acha que vai viver ad eterno. E a pandemia nos assustou por conta disso, que nós percebemos que eu posso morrer daqui para amanhã. Vem um vírus e nos derruba completamente, a ponto de morrermos. E não tem idade. Então, a gente não pode... Esse deixar para amanhã não deve ser um lema nosso. Pode fazer, faça hoje, faça agora. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Então, vamos fazer a nossa... Oi, Por isso fala. que ele falou, né? Não se preocupar com o dia da manhã, que ele mesmo se tomar a conta, né? A cada dia basta o seu mal. Vamos viver o hoje da melhor maneira possível. Porque o amanhã não existe, o ontem também não existe. É sempre o hoje. Quem gostaria de fazer a prece, envolvendo a todos nós? Alguém tem notícia da nossa irmã Isabel? Eu tenho algumas notícias dela, né? Ela está ainda o estado dela ainda é grave, ela ainda está internada. Ela fez uma traqueostomia para poder fazer a retirada dos aparelhos, né? Ela ainda está sedada, mas o caso dela, assim, não teve um progresso em si, né? Ela precisou fazer uma transfusão de sangue já, eles até estavam fazendo uma campanha para quem pudesse doar sangue. Posso até colocar lá no grupo, né? Para quem tiver o interesse. Mas vamos continuar em oração por ela. Então, agora na prece, Lívia, você que conviveu com ela, vamos envolvê-la, vamos pensar lá no hospital, mesmo que a gente não conheça ela, pensar nos irmãos que estão passando por isso. São muitos irmãos que estão na mesma situação, muitas crianças internadas também. Muitas crianças Por internadas. conta do Covid, porque o Covid não vai para o espírito, né? Ele não vai poupar nem as crianças, porque a gente sabe que ali tem um espírito. Então, vamos pedir que Jesus tenha misericórdia de nós, que nós possamos aprender com essa que a gente está vivendo, que já não está fácil, nós já não estamos suportando mais, já estamos no limite das nossas forças. Então, envolver a nossa irmã. Então tá, vamos lá fechar os nossos olhos, vamos nos deixar envolver pelo ambiente de paz criado aqui nesse estudo, pelos fluidos benéficos que estão sendo dispersados nesse momento.
Senhor Jesus, mestre de nossas vidas, agradecemos, Senhor, imensamente por podermos ter a nossa inteligência para captar esses estudos, os ensinamentos que aqui são falados, Jesus, e que possamos, Senhor, cada vez mais nos envolver em tua seara e entendermos a nossa missão como servos aqui que somos, Jesus. Pedimos especialmente hoje, Senhor, pela nossa irmã Isabel, frequentadora do Centro Espírita Galileia, nossa irmã colaboradora, Senhor. Pedimos que ampare toda aquela situação, toda aquela aflição que está acontecendo nesse momento, Senhor. Sabemos que você é a chave de todos os nossos problemas, Jesus. E assim como ela, todos os irmãos que também passam por essa situação, que estão hospitalizados, no próprio Hospital Geral, onde ela se localiza também, Senhor. Pedimos, Senhor, para a equipe espiritual de médicos, que muito pode ajudar, Jesus. E que possamos, Senhor, colaborar com nossas orações e nossas boas energias para esses enfermos do corpo. Agradecemos mais uma vez, que assim seja. Então, gente, boa noite a todos, boa semana.